Agora, minha primeira leitura de um livro da Isabel Allende, chilena, Longa Pétala de Mar, dedicado ao meu irmão Juan Allende, a Vítor Pei Casado e a outros navegantes da esperança. Extranjero, esta es mi patria, aqui nasci e aqui vivem mis sueños. Pablo Neruda, no livro Regresso, Navegações e Regressos, né? Fazendo referência à época do exílio, da ditadura no Chile. Guerra e Êxodo é a primeira parte do livro. 1938. Preparar-se, muchachos, para outra vez matar, morir de nuevo e cobrir com flores la sangre. Pablo Neruda, sangrenta foi toda a tierra del hombre, el mar e las campanhas. O soldadinho era da convocação da mamadeira, leva de meninos recrutados quando já não sobravam homens jovens nem velhos para a guerra. Victor Dalmau o recebeu junto a outros feridos que, retirados do vagão de carga sem muita consideração, porque havia pressa, foram estendidos como troncos em esteiras sobre o piso de cimento pedra da Estação do Norte, à espera de outros veículos para levá-los aos centros hospitalares do Exército do Leste. Estava inerte, com a expressão tranquila de quem viu os anjos e nada mais teme. Sabe-se lá quantos dias tinha passado aos solavancos de uma maca e outra, e de um posto de campanha a outro, de uma ambulância a outra, até chegar a Catalunha. Naquele trem, na estação, vários médicos, paramédicos e enfermeiras recebiam os soldados. Mandavam imediatamente os mais graves para o hospital e classificavam o restante segundo o local do ferimento. Grupo A nos braços, grupo B nas pernas, grupo C na cabeça e assim seguia o alfabeto. E os outros enviavam com um cartaz no pescoço para um lugar correspondente. Os feridos chegavam às centenas. Era preciso diagnosticar e decidir em questão de minutos. Mas o tumulto e a confusão eram só aparentes. Ninguém ficava sem atenção, ninguém era perdido. Os que precisavam de cirurgia iam para o antigo edifício do San André em Manresa. Os que exigiam tratamento eram mandados para outros centros, enquanto valia mais a pena deixar alguns onde estavam, porque nada podia ser feito para salvá-los. As voluntárias lhes molhavam os lábios, falavam-lhe baixinho e acalentavam como se fossem seus filhos, sabendo que em outro lugar haveria outra mulher amparando seu filho ou seu irmão. Mais tarde, os padioleiros os levavam para o depósito de cadáveres. O soldadinho tinha um orifício no peito, e o médico, depois de examiná-lo sumariamente sem encontrar nem seu pulso, determinou que já não lhe cabia nenhum socorro, e que ele já não precisava de morfina nem de consolo. Na testa, seu ferimento tinha sido tapado com trapo e protegido com prato de latão, invertido para evitar atrito. E seu tórax tinha sido envolvido numa faixa, mas isso fazia várias horas, ou vários dias, ou vários trens. Impossível saber. Dalmau estava ali para ajudar os médicos. Seu dever era obedecer à ordem, deixar o garoto ali e dedicar-se ao seguinte. Mas achou que aquele menino, para ter sobrevivido à comoção, à hemorragia e ao translado, chegando até aquela plataforma da estação, devia ter muita vontade de viver. E era pena que tivesse se rendido à morte no último momento. Retirou cuidadosamente os trapos e verificou assombrado que o ferimento estava aberto e tão limpo como se tivesse sido pintado no peito. Não conseguiu entender como o impacto tinha destroçado as costelas e partido ao externo sem pulverizar o coração. Nos quase 3 anos de prática na Guerra Civil Espanhola, primeiro nos frontes de Madrid e Teruel, depois no hospital de evacuação em Manresa, Victor Dalmau acreditava ter visto de tudo e está imunizado contra o sofrimento alheio, mas nunca tinha visto um coração vivo. Fascinado, presenciou os últimos batimentos, cada vez mais lentos e esporádicos, até que eles pararam totalmente e o soldadinho acabou de expirar seu último suspiro. Por um breve instante, Dalmau ficou imóvel, contemplando o oco vermelho onde nada batia. Entre todas as recordações da guerra, aquela seria a mais pertinaz e recorrente. Aquele menino de 15 ou 16 anos, ainda imberbe, sujo de batalha e sangue seco, estendido numa esteira com o coração a céu aberto, nunca pôde explicar a si mesmo por que
introduziu 3 dedos da mão direita no espantoso ferimento e circundou o órgão e apertou várias vezes, ritmadamente, com maior calma e naturalidade, durante um tempo impossível de lembrar. Talvez 30 segundos, talvez uma eternidade. E então sentiu que o coração revivia entre seus dedos, primeiro com um tremor quase imperceptível e depois com vigor e regularidade. Rapaz, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, jamais acreditaria, disse então solene um dos médicos que se aproximara sem que Dalmau percebesse. Chamou os padioleiros com 2 gritos e lhes ordenou que levassem imediatamente o ferido a toda pressa, pois era um caso especial. Onde aprendeu isso? Perguntou a Dalmau assim que os padioleiros levantaram o soldadinho, que continuava a cor de cor cinza, mas com pulso. Vítor Dalmau, homem de poucas palavras, informou-lhe em 2 frases que tinha conseguido estudar 3 anos de medicina em Barcelona antes de ir para o fronte como paramédico. Onde aprendeu? Repetiu o médico. Em nenhum lugar, mas achei que não havia nada para perder. Eu estou vendo que você manca. Fêmur esquerdo, Teruel. Está sarando. Bom, a partir de agora, vai trabalhar comigo. Aqui está perdendo tempo. Como se chama? Victor Dalmau, camarada. Nada de camarada comigo. Trata-me de doutor e nem pense em me chamar de você. Combinado? Combinado, doutor. Que seja recíproco. Pode me chamar de senhor Dalmau. Mas essa os outros camaradas não vão engolir. O médico sorriu entre dentes. No dia seguinte, Dalmau começou a treinar na profissão que determinaria o seu destino. Victor Dalmau soube, como soube todo o pessoal de Saint Andreu e de todos os hospitais, que a equipe de cirurgiões passou 16 horas ressuscitando um morto e que o retiraram vivo da sala de cirurgia. Milagre, disseram muitos. Progressos da ciência e constituição de cavalo percherão do rapaz. Rebateram aquele que tinha abdicado de Deus e dos santos. Vítor decidiu que o visitaria aonde quer que estivessem levado, mas com a pressa daqueles tempos acabou sendo impossível fazer as contas de todos os encontros e desencontros, dos presentes e dos desaparecidos, dos vivos e dos mortos. Por algum tempo parecia ter esquecido aquele coração que tivera na mão, porque sua vida se complicou muito e os outros assuntos o mantiveram ocupado. Porém, anos mais tarde, do outro lado do mundo, ele o viu em seus pesadelos e desde então o menino visitara de vez em quando, pálido e triste com seu coração inerte numa bandeja. Dalmau não se lembrava de seu nome e talvez nunca o tivesse sabido, e o apelidou de Lázaro, por razões óbvias. Mas o soldadinho nunca se esqueceu de seu salvador. Assim que conseguiu sentar-se e tomar uma água sozinho, contaram-lhe que a proeza daquele enfermeiro da Estação do Norte, um tal de Victor Dalmau, que o trouxera de volta do território da morte. Bombardearam-no de perguntas e todos queriam saber se por acaso o céu e o inferno existe de verdade ou se são invenções dos bispos para meter medo. O rapaz se recuperou antes do término da guerra e 2 anos depois, em Marsella, mandou tatuar o nome de Victor Dalmau no peito, debaixo da cicatriz. Uma jovem miliciana, com boné de lado e tentativa de compensar a feiura do uniforme, ficou esperando Victor Dalmau na porta da sala de cirurgia e quando ele saiu com a barba de 3 dias e jaleco manchado, entregou-lhe um papel dobrado com um recado das telefonistas. Dalmau tinha passado muitas horas de pé, doía-lhe a perna, e ele acabava de perceber pelo ronco cavernoso do estômago que não comia desde a manhã. Era um trabalho de burro de carga, mas ele agradecia a oportunidade de aprender sobre a aura magnífica dos melhores cirurgiões da Espanha. Em outras circunstâncias, um estudante como ele não poderia nem ter se aproximado deles. Mas naquela altura da guerra, estudos e títulos valiam menos que experiência. E esta lhe sobrava, conforme opinou o diretor do hospital quando lhe permitiu ajudar na cirurgia. Na época, Dalmau conseguia ficar trabalhando 40 horas seguidas sem dormir, sustentado por tabaco e café de chicória, sem prestar atenção ao inconveniente da perna. Aquela perna o liberara da frente de batalha. Graças a ela, podia fazer a guerra na retaguarda. Ingressou do exército republicano em 1936, com quase todos os jovens da sua idade. Ia partir com seu regimento para a defesa de Madrid, ocupado em parte pelos nacionais, como se autodenominavam as tropas sublevadas contra o governo. E lá recolhia os que tombavam, porque daquele modo, com seu estudo de medicina, ele era mais útil do que com o fuzil nas trincheiras. E depois o destinaram a outras frentes de batalha. Em dezembro de 37, durante a Batalha de Teruel, com um frio glacial,
Victor Dalmau movia-se numa ambulância heróica, prestando os primeiros socorros aos feridos, enquanto o motorista, Aitor Ibarra, basco imortal que cantarolava sem parar e ria estrepitosamente para ludibriar a morte, dava um jeito de dirigir por trilhas e destroços. Dalmau confiava que a boa sorte do basco, que sobrevivera incólume a 1000 peripécias, desse para 2, a fim de que se esquivarem do bombardeio. Frequentemente viajavam à noite, se não houvesse luar. Alguém ia andando na frente com uma lanterna para indicar o caminho a Aitor, em caso de haver caminho, enquanto Victor socorria os homens dentro do veículo com pouquíssimos recursos, à luz de outra lanterna. Desafiavam um terreno juncado de obstáculos e a temperatura de muitos graus abaixo de zero. Avançado pelo gelo com lentidão de minhocas, afundando na neve, empurrando a ambulância para subir ladeiras ou tirá-la de buracos e crateras de explosões, desviando de ferros retorcidos e cadáveres petrificados de mulas, debaixo da metralhada de Bando Nacional e das bombas da Legião Condor, que passava arrasando. Nada distraía Victor Dalmau, concentrado em manter vivos os homens sob sua responsabilidade, que se esvaíam em sangue e a olhos vistos, contagiado pelo estoicismo demente de Aitor Ibarra, que dirigia sem se alterar, com uma piada para cada ocasião. Da ambulância, Dalmau passou para o hospital de campanha, instalado numa das cavernas de Teruel, para se protegerem das bombas, onde trabalhavam iluminados por velas, tochas impregnadas com óleo de motor e lampiões de querosene. Lutavam contra o frio colocando braseiro debaixo das mesas de cirurgia, mas isso não evitava que os instrumentos congelados ficassem grudados nas mãos. Os médicos operavam depressa aqueles que eles podiam remendar, um pouco antes de despachar para os centros hospitalares, sabendo que muitos morreriam pelo caminho. Os outros, os que estavam além de qualquer ajuda, esperavam a morte com morfina, e quando havia, mas sempre racionada, o éter também era racionado. Se não houvesse outra coisa para ajudar os homens com ferimentos atrozes que bradavam de dor, Victor lhes dava aspirinas e dizia que era uma portentosa droga americana. A tarefa mais ingrata era armar as fogueiras para pernas e braços amputados. Victor nunca conseguiu se acostumar com o cheiro de carne queimada. Ali em Teruel, voltou a ver Elizabeth Enderbens, que ele tinha conhecido no fronte de Madrid, aonde ela chegara como voluntária com a Associação de Ajuda às Crianças na Guerra. Era uma enfermeira suíça de 24 anos com cara de virgem renascentista e coragem de guerreiro calejado. Em Madrid, ele ficou meio caído por ela e ficaria inteiramente se ela lhe tivesse dado a mais leve oportunidade. Mas nada desviava aquela jovem de sua missão: mitigar o sofrimento das crianças naqueles tempos brutais. Nos meses que passaram sem a ver, a Suíça tinha perdido a inocência inicial, de quando acabava de chegar à Espanha, e seu caráter se endurecera na luta contra a burocracia militar e a estupidez dos homens. Reservava a compaixão e a doçura para as mulheres e as crianças sob sua responsabilidade. Em uma pausa entre os ataques do inimigo, Victor se encontrou com ela diante de um dos caminhões de abastecimento de alimentos. "Oi, moço, lembra de mim?" cumprimentou Elizabeth em seu espanhol enriquecido de sons guturais do alemão. E como não lembraria? Mas ao vê-la, ficou sem fala. Pareceu-lhe mais madura e bonita que antes. Sentaram-se nos escombros de concreto, e ele a fumar e ela a tomar chá de cantil. E seu amigo Aitor?" perguntou ela. "Vai indo, sempre debaixo da metralhada e sem um arranhão. Não tem medo de nada. Diga que mando lembranças." "Quais são seus planos para quando a guerra terminar?" perguntou Victor. "E para outra, né? Sempre há uma guerra em algum lugar. E você?" "Bem, se quiser a gente pode se casar", sugeriu ele engasgado de timidez. Ela riu e por um instante voltou a ser a donzela renascentista de outros tempos. "Nem sonhando, moço, não penso em me casar com você nem com ninguém. Eu não tenho tempo para amor." "Talvez mude de ideia e ache que vamos nos ver de novo?" Sem dúvida, se é que sobrevivemos. Conte comigo, Victor, qualquer coisa em que eu puder lhe ajudar." "O mesmo digo eu." "Posso lhe dar um beijo?" "Não." Naquelas cavernas de Teruel, os nervos de Victor acabaram de temperar-se e ele adquiriu o conhecimento médico que nenhuma universidade poderia ter lhe dado. Aprendeu que a gente se acostuma a quase tudo, ao sangue, quanto sangue. À cirurgia sem anestesia, ao cheiro de gangrena,
à imundície, ao rio interminável de soldados feridos e às vezes de mulheres e de crianças, ao cansaço de séculos, a corroer a vontade, e pior ainda, a suspeita insidiosa de que tanto sacrifício podia ser inútil. E foi ali, arrancando mortos e feridos das ruínas de um bombardeio, que um desmoronamento tardio o atingiu, quebrando-lhe a perna esquerda. Foi atendido por um médico inglês das Brigadas Internacionais. Outro teria optado por uma rápida amputação, mas o inglês acabava de começar seu turno e tinha descansado algumas horas. Grunhiu uma ordem para a enfermeira e preparou-se para pôr os ossos no lugar. Você tem sorte, moço. Ontem chegaram as provisões da Cruz Vermelha e nós vamos fazer você dormir, disse a enfermeira, aproximando dele a máscara de éter. Victor atribuiu o acidente ao fato de Aitor Ibarra não estar com ele para protegê-lo com a sua boa estrela. Foi Aitor que o carregou até o trem e que o levou para Valência com dezenas de outros feridos. Ia com a perna imobilizada com tábuas amarradas com tiras, pois não podia ser engessado por causa dos ferimentos. Embrulhado num cobertor, transido de frio e febre, torturado por cada estremecimento do trem, mas agradecido por estar em melhores condições do que a maioria dos homens que jaziam com ele no chão do vagão. Aitor lhe dera seus últimos cigarros e uma dose de morfina, com instruções para usá-la somente em caso de extrema necessidade, porque não disporia de outra. No hospital de Valência foi felicitado pelo bom trabalho do médico inglês e que, se não houvesse complicações, a perna ficaria como nova. Se bem que um pouco mais curta que a outra, disseram. Assim que os ferimentos começaram a cicatrizar e ele conseguiu ficar de pé, apoiado numa muleta, foi mandado para Barcelona, engessado, e ficou na casa dos pais jogando intermináveis partidas de xadrez com seu velho, até que pôde movimentar-se sem ajuda. Então voltou ao trabalho no hospital da cidade, que atendia a população civil. Era como estar de férias, porque, em comparação com o que vinha vivendo na frente de batalha, aquilo era um paraíso de asseio e eficiência. Ficou ali até a primavera, quando mandaram para San Andreu, em Maresa. Despediu-se dos pais e de Roser Bruguera, estudante de música que o Dalmau tinha acolhido e de quem ele chegou a gostar como uma irmã durante as semanas de convalescença. Aquela jovem modesta e amável que passava horas em intermináveis exercícios de piano era a companhia de que Marcel Luiz e Carme Dalmau precisavam desde que os filhos tinham ido embora. Continuo na próxima leitura.